Será que esse filme tá entre os 10 melhores filmes do ano, ou ele só entrou nessa lista porque o Yorgos Lanthimos virou um nome forte demais para ser ignorado? Fala gurizada, eu sou o Luta, esse é meu canal. No vídeo a gente vai continuar então com a série de vídeos indicados, um vídeo para cada um dos indicados a melhor filme do Oscar. A gente vai analisar então no vídeo de hoje Bugônia. A gente vai falar sobre o filme inteiro, enfim, e no final vamos dissecar as categorias para ver quais que ele pode ou não ganhar. A gente já falou então do panorama geral dos indicados num vídeo específico que eu posso deixar aqui para vocês, e inclusive eu acho que eu vou deixar a playlist completa do Oscar 2026 para vocês aqui, e ao longo do vídeo eu vou colocando nos cards os vídeos que já saíram, dos filmes que já saíram. Peço desculpa a vocês pela demora nos vídeos, eu fiquei bem gripado aqui, e nesse vídeo, no anterior e nos próximos, eu vou estar falando sobre isso porque eu tô gravando eles todos no mesmo dia, tá? Eles vão sair agora ao longo da semana e eu acho que é importante eu vir aqui e falar pra vocês e pedir desculpa e explicar o motivo. Bugônia é dirigido pelo Yorgos Lanthimos e é um remake do cult sul-coreano de 2003, Save the Green Planet. Na história a gente acompanha Ted, interpretado pelo Jesse Plemons, um homem completamente imerso em teorias da conspiração que acredita que forças ocultas controlam o mundo. Ao lado dele a gente tem o primo, Dom, vivido pelo Adrian Delbis, e os dois juntos sequestram Michelle, personagem da Emma Stone, que é uma poderosa CEO de uma empresa multinacional e tal, e na cabeça deles ela não é uma humana, mas sim uma alienígena infiltrada com planos maiores por trás. Essa é a ideia do filme. E a partir dessa premissa absurda, o filme começa então a explorar sobre paranoia, poder, manipulação, desumanização e até trauma. Eu acho importante eu já deixar bem claro aqui no começo que eu não gostei de um dos filmes mais recentes do Lanthimos com a Emma Stone, que é o Pobres Criaturas, mas eu não vou me estender muito nisso por aqui. Eu vou deixar o link pro vídeo, porque a gente fez uma análise sobre ele aqui, até porque esse vídeo aqui é sobre Bugônia, tá? Mas eu posso já de antemão dizer que eu gostei mais de Bugônia do que de Pobres Criaturas, mas não necessariamente por Bugônia ser melhor, mas só pelo fato de eu realmente não ter gostado de Pobres Criaturas mesmo, então meio que quase qualquer coisa pra mim é melhor que ele. Bom, Bugônia é um filme que não passou desapercebido, tá? Justamente pela natureza caótica dele e também pela própria divisão interna entre crítica e público que aconteceu. Vale a gente ressaltar que esse filme foi um fracasso, tá? De bilheteria. O fato dele estar entre os 10 melhores do ano, tendo sido um fracasso de bilheteria, pode já dizer alguma coisa. Claro, bilheteria não quer dizer muito, mas não foi todo mundo ver esse filme. Tipo assim, o pessoal não... Se fosse realmente tão bom, muita gente estaria indo ver. Não sei, só uma informação aqui. O Lanthimos, ele tem uma maneira muito própria de trabalhar. Ele gosta de personagens que não se encaixam ali nas normas, que parecem deslocados ou desconectados, quase alienados da realidade. E ele faz isso então lá com o Lagosta, com a Favorita, com o Cervo Sagrado, e aqui em Bugônia ele faz isso de novo, só que com conspiração e paranoia como plano de fundo. Aqui os dois conspiracionistas, o Ted do Jesse Plemons e o Dom do Adrian Delbis, sequestram então essa poderosa CEO, acreditando eles que ela é então essa alienígena que planeja destruir a humanidade. O filme ele não quer então ser literal, ele quer discutir o que acontece quando a paranoia substitui a empatia, quando a alienação vira um motor emocional, que não é um problema na verdade. O problema pra mim foi a caricatura que foi a representação dos conspiracionistas. Eles estão sempre sujos, eles são muito malucos ali, são irracionais, e pra mim isso é muito raso, na verdade. Pra mim seria muito mais interessante a gente ter pessoas mais cultas, ou enfim, não caricaturais, assim, que entendem o mundo, compreendem o mundo, e ainda assim são conspiracionistas, ainda assim foram convencidas pelo conspiracionismo. Aqui não, aqui a gente tem dois caras sujos que tem casas porcas, sujas, eles são feitos para tu olhar para eles e achar eles ridículos. É uma forma muito simples de a gente desumanizar um grupo inteiro que no mundo real não é muito bem assim, tá? A gente tem conspiracionistas em todos os lugares e limpos e de terno e de cabelinho cortado e com casas limpas, mas conspiracionistas. Então eu acho que é uma forma muito rasa pra
propositalmente desumanizar esses caras aí. Pra mim isso enfraquece muito esse filme. Mas, pelo menos as performances desses personagens salvam essas caricaturas. As atuações da Emma Stone e do Jesse Plemons são robustas e marcantes. A Stone aqui traz uma Michelle que mistura a inteligência, o controle, a frieza, e isso é essencial ali para que o público entenda que ela não é uma simples vítima ali. Ela é uma figura poderosa e também ambígua. Mesmo que eu, pessoalmente, não tenha simpatizado ali muito com a personagem dela, não dá pra gente negar a qualidade técnica da atuação, do trabalho ali da Emma Stone. Plemons, por outro lado, ele encara um Ted com aquele tipo de intensidade que parece familiar para quem já encontrou aquela pessoa que num debate sempre responde com "é isso que eles querem que tu pense". Ele parece essa pessoa, assim, sabe? Tão realista que por vezes chega a ser desconfortável quase. E sobre o Dom, interpretado ali pelo Aidan Delbis, pra mim ele é um personagem de uma pureza que contrasta com a paranoia do primo, por exemplo, mas o que ele faz no fim pra mim soou meio do nada. Não sei se pra vocês também soou dessa forma, como se fosse um desvio quase que narrativo ali que não foi plenamente amadurecido na cena, sabe? Algumas decisões de personagens nesse filme pra mim parecem pouco justificadas no arco dramático geral. E o final do personagem do Dom eu achei muito do nada. Muito do nada, assim. Achei que não condiz com o que a gente tava acompanhando até ali. Porém, se vocês acham o contrário, comentem aqui embaixo. Vamos ter um diálogo, uma conversa aí sobre isso. E eu não sei vocês, mas eu sempre, quando eu assisto um filme, eu gosto de ficar imaginando o que vai acontecer no final e tal, tentando decifrar o filme. E pra mim, esse filme tinha 2 possíveis caminhos. E ele escolhe um deles, que era o final que eu tava dizendo, cara, se eles forem pelo final A, eu acho que vai ser muito fraco. Agora, se eles forem pelo B, daí vai ser legal. E foi o B que eles escolheram. E pra mim funciona, tá? Mas poderia ter sido bem mais enxuto o final, deixando o público com aquela sensação de quero ver mais, de choque, de reflexão mais imediata, sabe? Eu prefiro 1000 vezes deixar o público querendo ver mais do que mostrar mais por muito tempo e acabar perdendo essa atenção e esse choque. Comigo foi assim, se o filme tivesse apresentado aquele final e acabado em minutos, tipo assim, sei lá, em segundos, cara, seria muito mais legal a gente terminar pensando, nossa, que legal, não sei o que, não. Eles estenderam isso por mais um tempinho ali e, sinceramente, eu achei, sei lá, como a gente diz aqui no Sul, uma rateada. Não sei, qual que é a tradução de rateada? Eu vou jogar no Google e vou ver se tem tradução de rateado e eu ponho o print aqui. O filme, obviamente, não é literalmente sobre alienígenas, ele é sobre a forma como nós atribuímos, então, significado àquilo que a gente não compreende e como isso pode levar, então, à violência e à desumanização. O horror real do filme não tá nas bizarrices ali, mas na forma como o medo coletivo pode justificar atrocidades sobre o pretexto de salvar algo maior, sabe? Ou por um bem maior. Por exemplo, quando os personagens conspiracionistas ali repetem que ela não é humana, vamos fazer isso porque ela não é humana, isso funciona como um mecanismo de desumanizar ela para justificar alguma forma muito horrível do que eles querem fazer com ela a seguir. Algo que dialoga, então, diretamente com as dinâmicas sociais atuais e a polarização e a desconfiança do mundo que a gente vive hoje em dia. É isso que as pessoas hoje em dia têm feito. Desumanizar os seus antagonistas para justificar a violência. Pode ser verbal ou até físico. Mas, dito isso, agora a gente pode olhar mais friamente para os números e para o desempenho dele nessa temporada. Bugonia, dirigido então pelo Yorgos Lanthimos e estrelado pela Emma Stone, recebeu 4 indicações ao Oscar. Um número até singelo, perto de outros aqui, mas que reforça ali sim algumas qualidades desse filme. Vamos começar com melhor atriz para Emma Stone, eu deixo as indicadas aqui, tá? Essa indicação tem um grande peso porque representa então a validação da atuação dessa atriz que com essa nomeação faz história. A Stone se tornou a mulher mais jovem a alcançar 7 indicações ao Oscar, superando então o recorde da Meryl Streep. A atuação dela então como a Michelle, uma CEO fria ali, poderosa e socialmente enigmática, é um dos pontos centrais desse filme
e isso se reflete nessa indicação aqui. Mesmo que o filme como um todo ali gere divisões, a atuação da Stone conseguiu capturar então a atenção da academia, o que é um reconhecimento importante no cenário dessa temporada, e mesmo que ela não ganhe, o que eu acho que vai acontecer, inclusive, ela já ganhou aqui por ter então batido esse recorde da Meryl Streep. Mas, lembrando lá do vídeo de Pobres Criaturas, que eu falei que nunca que ela iria ganhar o Oscar por aquele filme, e no final ela ganhou e eu tava errado, eu nunca mais falo que essa mulher não vai ganhar o Oscar, porque é capaz dela ganhar e eu quebrar a cara de novo. Mas temos outras atrizes aí. Vou dizer só isso. Outras atrizes aí. Melhor roteiro adaptado, eu deixo os indicados aqui, tá? Bugonia é um remake, então, de um filme que já é considerado cult, né? Lá na Coreia do Sul, e aqui também. É o Save the Green Planet, que foi lançado lá em 2003. E adaptar, então, um filme tão absurdo quanto esse, tão satírico e repleto de simbolismos para uma nova cultura, um novo contexto, sem perder a essência dele, é um desafio narrativo e até estético. A indicação, então, para melhor roteiro original destaca a forma como o roteirista Will Tracy conseguiu equilibrar ali a sátira, a crítica social e os personagens complexos dentro de uma narrativa que, apesar de parecer bizarra, ela funciona ali dramaticamente de vez em quando dentro do filme do Lanthimos. E o próprio Lanthimos, ele abraça esse absurdo e o humor de forma até meio didática às vezes, mas também bem pontual, criando um espaço para o público viver essa história por si mesmo. Algo que contribui para a percepção positiva dessa adaptação por muitas pessoas, daqui a pouco até pela academia. Essa indicação sinaliza que a academia viu um mérito em como a história foi traduzida ou reimaginada, inventada, contextualizada para o público contemporâneo, mantendo, claro, sua força narrativa original. Porém, eu ainda acho que o texto é levemente fraco em alguns momentos e até chato em outros, se estendendo demais, assim como eu falei lá no final, por exemplo. Então, eu diria que em roteiro adaptado, a gente tem outros indicados bem superiores a Bugonia. Melhor trilha sonora, vou deixar os indicados aqui, tá? A trilha de Bugonia, composta por James Kai Fredericks, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, tá nessa lista de indicações. Porém, eu não achei ela tudo isso, tá? Ainda mais perto dos outros indicados. Eu não entendi muito por que ela foi indicada aqui, porque pra mim ela é muito esquecível, ela não se destacou. Pelo menos, de novo, pra mim, tá? Eu assisti o filme, depois eu fui ver ali, foi indicado em... Eu esqueci que ele tinha sido indicado em trilha sonora. E daí, quando eu fui ver, eu fiquei pensando, tá, mas eu não lembro dessa trilha sonora. Então, ela não me marcou nem um pouco. Baseado nisso, eu posso estar muito errado nos meus baseamentos, mas baseado nisso, eu digo que ela não tem nem força porque ela é muito esquecível. Melhor filme, deixo os 10 indicados aqui, tá? Essa é a indicação, claro, que mais importante para a obra e, na verdade, para qualquer obra. É o reconhecimento de que a academia considera esse um dos 10 melhores filmes do ano. Bugonia aparece, então, ao lado de filmes como Hamlet, que é incrível, Uma Batalha Após a Outra, Sonhos de Trem e assim por diante, todos os outros. Isso já sinaliza algo até curioso, mesmo sendo uma obra bem comum, satírica, crítica e estranha, um remake ali de um filme sul-coreano, ele foi de alguma forma abraçado pelo Oscar e reconhecido pelo Oscar em um seu nível até mais alto de melhor filme. Talvez pelas suas qualidades únicas ali, pelo humor ácido, pela maneira peculiar e de como olhar, enfim, a paranoia, o poder e a conspiração, vai saber. E vale a gente ressaltar, inclusive, que Bugonia esteve presente em premiações como o Critics' Choice Awards e foi listado entre os 10 melhores filmes do ano pelo American Film Institute, ou Instituto de Filmes Americano. Tradução livre aqui. Algo que ajuda a fortalecer, claro, a narrativa na temporada de premiações, antes mesmo do próprio Oscar. Essa indicação, então, não significa que o filme vai ganhar, ou enfim, que ele é o melhor filme do ano, mas que ele é um concorrente forte. Ele está sendo bem visto como um trabalho cinematográfico relevante aqui, mesmo com uma linguagem menos convencional. Mas eu, na minha opinião, pelo menos, ele não merece estar no top 10. Inclusive, eu diria que filmes aqui desse próprio Oscar, como A Voz de Ridi Rajab, ou até o próprio Avatar 3, que não é tudo isso, mas é um Avatar, enfim, a gente sabe que foi anos e anos ali de produção, não sei o que,
mereciam estar nesse lugar de Bugônia aqui. Pelo menos essa fica a minha opinião. Mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram de Bugônia? Comenta aqui embaixo. Vocês acharam que ele merece tá entre os 10? Ou não? Ou que ele merece ganhar melhor filme? Ele é o melhor filme do ano? A Emma Stone tá com a melhor atuação de todas. Ela merece esse Oscar? Ficou alguém de fora que seria mais justo estar no lugar de Bugônia, por exemplo? Comenta aqui pra gente continuar essa conversa. Sempre com muito respeito, claro. Eu sei que muita gente gostou desse filme ou não, então não venham brigar comigo. Mas vamos sim conversar sobre. Não esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos de vocês e assistir aqui aos outros vídeos dessa maratona. É isso, pessoal. Um abraço, até mais, valeu e tchau.